respirar profundamente, no conforto dos nossos lares ou do ambiente de trabalho, enfim, onde quer que esteja, e trazermos à nossa mente, ao nosso coração, uma imagem de Jesus que normalmente conforta. Seu olhar compassivo, seu olhar amigo, compreensivo, seu sorriso de felicidade por estarmos dedicando um pouquinho do nosso tempo a conversar, a refletir sobre sua obra, sobre seus ensinamentos. E a Ele entregamos esse momento, que assim seja. Bom, pessoal, é muito bom tê-los aqui para a gente poder trocar essa ideia. Para quem é a primeira vez que assiste uma live nossa, eu gosto sempre de começar dizendo que eu gosto de falar, na verdade, não é só para os espíritas, né? Eu gosto de trocar ideia com todos aqueles que estão dispostos a estudar um pouquinho, a conversar um pouquinho sobre o Mestre Jesus. Independente da religião, se ela nos leva para o caminho do bem, ela é maravilhosa, né? E aqui na doutrina espírita não existe um líder, né? Existe um companheiro de caminhada, né? Inclusive deixo aí o convite a qualquer um de vocês que queira trabalhar conosco, né? Fazer os nossos cursos, os cursos que o Ramatiz oferece, e um dia estar aqui também nessa live, podendo conversar um pouquinho. E sempre que eu sou convidado a estar aqui conversando com vocês, eu acho que o maior beneficiado acaba sendo eu mesmo, porque a gente tem que estudar, e eu vou rever alguns conceitos, e isso me convida a algumas reflexões que talvez há algum tempo eu não fazia, né? Mas essa semana, coincidentemente, desativar um pouco os comentários, é isso? Eu não... Cadê? Bom, eu vou pedir para o pessoal então não fazer o comentário. Se quiser perguntar alguma coisa, se quiser perguntar ou participar, tudo bem. Mas assim, eu não consigo mexer nisso agora, eu estou concentrado aqui no nosso bate-papo, né? Mas essa semana eu fui levado a uma reflexão antes mesmo da preparação desse bate-papo, porque eu estava observando as minhas redes sociais na semana passada a enxurrada de comentários sobre alguns nomes que eu não conhecia, que estavam ali no BBB, né? No Big Brother Brasil. Enfim, e aí no domingo, terminado ali o Fantástico, eu gosto de assistir lá o Fantástico, jantei com a minha esposa e falei, vamos assistir o Big Brother, deixa eu ver de quem que esse pessoal tá falando. Tinha muitos assuntos polêmicos, como abuso psicológico, né? Um participante tinha saído de lá justamente porque não suportou o que eles chamaram ali, o que a gente viu, enfim, de abuso psicológico. Isso me levou a refletir bastante. Porque assim, é um entretenimento, é bacana, às vezes você assiste para se divertir, para sair um pouco, né, do peso do dia a dia, e acaba se deparando com algumas questões que são que mexeram comigo, pelo menos, né? Porque eu vi todo mundo apontando o dedo ali para alguns participantes. Poxa, é abusador, olha, o outro ali não fez nada, né? Não ajudou, poderia ter ajudado, por que ele não entrou na briga, por que ele não foi defender? E aí eu comecei a refletir sobre minhas atitudes no dia a dia. Será que no dia a dia eu não me deparei ali com algum colega, até mesmo um desconhecido que estava sofrendo e de repente eu não fiz nada? Eu fui negligente, eu passei batido. Então eu acho interessante a gente trazer essas observações para nós antes de tudo, né? Não significa que você tem que assistir para se divertir e não refletir um pouco, mas eu gosto sempre de trazer isso, né? Senão a gente cai naquela, quem já ouviu aquela assim, não, um pouco de fofoca é terapêutico, né? Você tá lá
fofocando informalmente com o amigo, com a amiga, e de repente, né? Aí pesa um pouco a consciência ali, de repente, não, fofocar é um pouco terapêutico, isso aqui é uma terapia, né? Então, é sobre essa vigilância, né? Como diria o Chico, eu só sou responsável por aquilo que, pela minha evolução, né? Aos outros dou o direito de ser como são, a mim eu tenho o dever de melhorar sempre. Então hoje eu vou trazer para vocês um assunto que eu acho extremamente difícil na prática, né? Que é o perdão e reconciliação. Talvez o perdão esteja ali no mesmo nível do amor, né? Tá junto ali. Eu acho que, na verdade, a gente ainda não consegue sentir, expressar, enfim, vivenciar o amor verdadeiro, né? Mas a gente consegue exercitar, vivenciar alguns pedaços do amor, que eu costumo dizer, né? A tolerância, a compreensão, né? O auxílio, a caridade. Então, no nível de evolução que nós estamos, né, nós já conseguimos exercitar o amor em algumas de suas faces, né? E assim a gente vai galgando posições e nós vamos crescendo juntos. O perdão, eu digo que é a mesma coisa. Tem amigo nosso aí que fala, não, ó, eu não gosto de dizer perdão ou eu te perdoo, porque eu acho que no fundo a gente não consegue saber o que é o perdão. Eu gosto de dizer sinto muito, né? Uma questão aí de opinião, de semântica, e eu acho até interessante a reflexão também. Mas hoje nós vamos discutir como que a gente pode desenvolver no nosso dia a dia um pouco mais do perdão. Para aquecer nossos corações, né, eu queria ler um pedacinho de um trecho de Emmanuel, de Caminho, Verdade e Vida, eu adoro esse livro, que diz o seguinte, ó: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então eu sempre chamo essa atenção, né, para mim mesmo e para quem eu estou conversando, de que muitas vezes nós vamos na igreja, rezamos e ao sairmos dali basta a primeira fechada no trânsito para nossa vibração, para o nosso humor e para a gente esquecer tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente discutiu ali no templo, né? A mesma coisa o centro espírita, né? Você tá lá todo carregado de, né, para baixo, meio depressivo, triste, desanimado, vai no centro, toma aquele passe, ouve a palestra e de repente sai dali e já volta a sintonizar energias negativas novamente. Então, o nosso trabalho, o nosso tempo está aqui, ó, no nosso coração. Não existe divisória entre o templo e a oficina. A maior oficina que a gente tem de trabalho é o nosso coração. Aí ele coloca assim, ó: toda a terra é seu altar de oração e campo de trabalho. Oração e campo de trabalho. É caminhar para obter a verdade e viver com plenitude, tá? E é por louvá-lo, né, louvar a Deus nas igrejas, mas menoscabá-lo nas ruas, é que nós temos naufragado 1000 vezes. E aí vem um detalhe: por nossa própria culpa, né? Acho que é uma reflexão muito importante que nós temos que fazer também. Quantas vezes no dia a dia nós arrumamos desculpas para as nossas próprias falhas? Nós arrumamos justificativas. O problema não é você ter a sua justificativa. O problema é, com essa justificativa, você deixar de fazer a análise crítica que é tão necessária para a mudança. Eu estou relendo as obras de André Luiz, e eu não me lembro agora se é no Mensageiros ou no Missionários da Luz, ou no próprio Nosso Lar, em algum dos 3 primeiros ali, que ele fala que tem um indivíduo extremamente caridoso, trabalhou 40 anos com caridade, dedicação ao próximo, mas ficou estacionado, não evoluiu 1 centímetro. Aí você fala assim, tá vendo? Mas como? Como que a pessoa trabalhou na caridade 40 anos e não evoluiu? Não. Porque não importa somente o trabalho que você faz, mas o que o trabalho mexe com você. Então, se você está fazendo a coisa até mecanicamente, que bacana, está ajudando muita gente, e isso tudo é aproveitado, tá? Mas e você? O que aquele trabalho modificou em você? E aí vem André Luiz em Obreiros da Vida Eterna e nos coloca assim, ó: o mestre
aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aproveitamento em outras zonas mais obscuras da sua personalidade. Não tem nada perdido aqui, é tudo aproveitável. Até mesmo aqueles sentimentos que a gente acha e coloca como muito negativos, como a raiva, a vaidade, a inveja, está tudo sendo aproveitado. Alguém está aprendendo, alguém está crescendo com tudo aquilo. Agora, eu espero que sejamos nós. Né? Eu gosto muito do Haroldo quando ele fala assim, gente, meu maior medo é chegar lá do outro lado, ser recebido por um anjo daquelas asas assim, bem grande, né, me ajudando, eu ali naquela dificuldade, e esse anjo falar para mim, olha Haroldo, muito obrigado, eu vim aqui te ajudar porque eu escutei tudo que você falou lá embaixo e me serviu para o meu crescimento. Então o medo é de eu falar e eu mesmo não ouvir aquilo que eu estou falando, né? Por vezes o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. E aí vem uma coisa que eu reflito muito, que eu gosto bastante. Jesus não é o Senhor de violência. E ele nunca impõe drásticos à obra evolutiva. Ou seja, Jesus não é um mestre de violência, né? Então esse crescimento nosso é no nosso tempo, da forma como nós conseguimos, né, lidar sem violência. Agora, nós não podemos usar isso também para negligenciar aquilo que nós precisamos e tanto queremos melhorar, tá? Bom, eu costumo dizer também para a gente tomar muito cuidado, que a gente sempre espera que a cura venha de fora para dentro, né? A gente sempre espera um salvador, um grande líder que vai nos tirar desse lamaçal que nós estamos, né? E a gente está vendo muito isso hoje em dia, a gente apostando sempre no político, né? Hoje parece até ter time de futebol, né? Eu torço pro político A ou torço pro político B, e a gente não pode entrar em acordo não, nem quero escutar o que você fala, né? E a gente acaba se fechando em grandes bolhas ali, sem crescimento nenhum. Isso é muito perigoso. E às vezes, esses dias eu acompanho na rede social um senhor que divulga, ele me adicionou, ele nem aqui de Goiás me adicionou, e sempre postando ali doutrina espírita, né, colocando, olha, o que o espírita deve fazer de melhor pela doutrina é a divulgação da doutrina. Eu achei aquilo belíssimo, passei a segui-lo e observar, só que ele fazia isso de manhã, e à noite ele começava a depor contra a vacina, e começava a defender político A ou B, e começava a entrar numa vibração que só de ler às vezes você já desestabilizava. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não basta a gente ter conhecimento. O principal é que a gente tem que ter a vivência. Aqui quem está falando não é nenhum anjo, viu? Antes que alguém fale, mal tá vendo, aponte o dedo. Não, porque eu quero que aponte mesmo as nossas falhas para que a gente possa crescer juntos, né? Para que a gente possa refletir, né? Mas que na verdade a pessoa tem que ler o Evangelho não no que o Otaviano fala, mas no que ele vive. É pelo exemplo que a gente arrasta e não pelas palavras. Enquanto a gente espera um Salvador, muita gente espera um Salvador, eu já não espero mais, pelo menos isso aí, eu já tô desencanado, até porque André Luiz, Entre a Terra e o Céu, diz para nós o seguinte, ó: o Senhor tolera desarmonia, a fim de que por intermédio dela mesma se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. Ou seja, meus amigos, somos nós aqui, ó. Isso que nós estamos fazendo, tentando crescermos juntos aí, evoluirmos juntos, com esse bate-papo. Entenderam? Então, somos nós mesmos que vamos ter que sair desse lamaçal que nos encontramos hoje. Todos nós, viu? Um pode estar mais à frente num aspecto, o outro menos em outro e aquilo, mas nós estamos todos aqui no mesmo nível. Nós estamos aqui para nos ajudar. Nós estamos aqui para crescermos juntos. Uma vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os também a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é imprescindível fundamento da lei. É lei. O caminho é aquele lá. Você pode desvirtuar para cá, ir para lá,
fazer atalho por aqui, mas nós estamos fadados ao bem. Você pode ficar emburrado, né, como diz aqui no linguajar comum, né, mas uma hora você vai ter que se movimentar. Todos somos senhores de nossas criações. Eu acho que isso é só o aquecimento dos nossos corações ainda para falar sobre o perdão. Porque não tem como eu falar sobre qualquer tema espírita, ou evangélico na verdade, né? Não espírita, qualquer tema evangélico, sem eu preparar nossos corações para isso. Porque senão é simplesmente eu ver lá, então deixa eu anotar aqui, ó, tá vendo? Falou perdão, que, se bem que eu não falei nada, né? Eu só repasso as falas dos mestres. E de repente a gente sai daqui igual. A gente sai daqui sem refletir no contato que a gente tem com os familiares, no contato que a gente tem com os amigos, com as nossas esposas, esposos, namorados, enfim. Chega, gente, a gente está precisando crescer, né? E sobre o perdão, agora eu posso entrar nessa seara. A inspiração veio do Evangelho raiz mesmo, né? Mateus, no capítulo 5, nós temos o Sermão da Montanha. E aí no versículo 25, começa assim, ó. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda dá tempo, antes de chegarem lá, antes de chegar ao tribunal. Porque depois de chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz encarregará o carcereiro, desculpe, você será jogado na cadeia. E ele afirma no versículo 26, afirma você que isso é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Isso aqui é bonito eu pensar assim, porque hoje nós estamos vivendo um momento assim, né? Tudo é processo, eu vou te processar, porque você falou isso, aí. Eu vou te processar, eu não estou tirando o seu direito de processar pelo que é que você acha justo, não. Mas eu tenho um grande amigo, talvez meu melhor amigo, um dos melhores amigos que eu tenho de infância, e hoje ele é juiz, né? E esse é um amigo verdadeiro mesmo, aquela amizade que eu sei que é de outras vidas, porque nos nossos bate-papos, às vezes eu também vinha com essa conversa, né? Eu cheguei a morar lá com ele um tempo, numa cidade do interior, e aí eu lembro de falar para ele, poxa, isso aí cabe processo, né? Isso aí tem processo. E ele é um cara muito sereno, e olha, ele não é espírita, ele não é, sabe, ele não tem uma religião que ele segue, mas para você ver que a moral e o bem vêm de várias formas. Tem ateu, às vezes, que tem muito mais moral do que aquele que se diz pastor, padre, ou qualquer outro que se intitule líder de almas, né? Líder de almas, né? Como seres humanos que somos falhos. E aí esse meu amigo falou o seguinte, Otaviano, olha que bacana, mais vale um bom acordo que uma sentença bem dada. Vê se isso que ele falou, eu acho que ele nem conhece esse versículo, talvez nunca tenha lido isso aqui, mas o que ele falou é exatamente isso. Mais vale um bom acordo que uma sentença bem dada. Eu acho isso fantástico, né? E nos mostra o bem presente ali. Ele poderia ser um daqueles amigos que incita a gente, não, é isso mesmo, vamos processar? Eu vou te convidar aqui, eu vou convidar um advogado amigo meu que ele vai te ajudar nisso aí. Olha só, não, serenidade e equilíbrio, amigo. Esfria aí, peraí, como é que a gente pode pensar num acordo? Então eu achei isso fantástico, né? E aí, a partir disso, eu procurei nos meus livros, né, palavras que pudessem me ajudar. E eu falo que quando você está aqui para bater um papo com a turma, seja presencial ou seja na live, parece que os amigos, os anjos, os mentores, ou o que você achar, né, o próprio Deus, vai conversando com a gente, procura. E tem um livro que eu gosto bastante, que é o Boa Nova, de Humberto de Campos. Tem dois livros que eu acho assim imprescindíveis, principalmente se você faz o culto no lar, ou se ainda não faz, vamos começar a fazer. Realmente talvez seja o maior remédio, maior que a apometria, maior do que passe, maior do que assistir a palestra, é você instituir o culto no lar.
na sua casa, nem que seja sozinho no início, que é o Boa Nova e o Jesus no Lar. Por que eu acho esses livros maravilhosos, entre outros fatores, né? Porque ele mostra Jesus com os discípulos, histórias de Jesus com os discípulos, né? E os discípulos, quando eu olho para eles ali, esses que hoje a gente tem como grandes santos, né, do catolicismo, do cristianismo, eles não têm nada de diferente naquele momento de nós. As fraquezas, as dúvidas, as agressividades, a raiva, a vaidade, todas essas falhas que eu observo em mim, eles estavam ali nos discípulos de Jesus, aqueles que estavam em contato direto com Jesus. Então, com a modificação que eles tiveram, por que não nós podemos nos modificar também? Por que nós não podemos ser esses trabalhadores do Cristo? Aí alguém pode falar assim, mas se Jesus estivesse aqui comigo, irmão, Otaviano, tem essa não, Jesus mandou e ia fazer. Não. Talvez não. Emmanuel mesmo, eu costumo dizer, que teve contato direto com Jesus. Jesus curou a sua filha de uma doença até então incurável ali, e ele não acordou naquele momento, ele só foi acordar com muita dor 30 anos depois, se eu não me engano. E nós estamos nessa. Conversei com a minha esposa esses dias, né? Jesus, Deus conversa com a gente através da sua boca, amor. Conversa através da boca da minha mãe, conversa através da boca de um aluno, de um médico, e a gente não está ouvindo. Então, no capítulo 10 da Boa Nova, ele fala justamente sobre o perdão. E aí Jesus está em Nazaré, pregando com seus discípulos, tá? Só que eles eram muito atacados, gente. E a gente não vê isso hoje. Às vezes uma voz de bom senso é chamada às vezes de isentona, de uma forma pejorativa. Porque não, o que faz sucesso hoje é falar grosso, é brigar, é polemizar. Isso é que faz sucesso, isso é que dá ibope. A serenidade não tem dado ibope, turma. Vocês já pararam para pensar nisso, refletiram sobre isso? Pelo menos é o que eu vejo. E aí os discípulos, né, nesse caso foca em Filipe, né? Filipe fica grilado e começa a bater boca, não, e defender, e fala, Jesus, ó, nós somos discípulos seu mesmo, aqui nós somos bravos, né, como diz aqui no Goiás, aqui nós somos bravos, né? Nós defendemos o Senhor, quase que eu fui nos tapas lá, né? E aí Jesus, naquela serenidade, naquela bondade, só fala assim, ó, Filipe, eu só tenho que te perguntar uma coisa. Você já edificou o reino de Deus no íntimo do seu espírito? Porque senão, você vai cobrar do outro como? Você já edificou? Aí ele já baixa, aguarda, né? Fala, Jesus, mestre, não. Né? E aí Jesus continua, acaso podemos colher uvas de um espinheiro? Cada um dá o que tem. Contudo, procurei ensinar, Jesus falando, que a melhor réplica é sempre o nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível, ou seja, o exemplo. Teve dias, eu dou aula num colégio e um colega estacionou na vaga de deficiente. Professor, na porta do colégio, tem uma vaga de deficiente, ele não achou outra vaga e pôs ali mesmo. Ele não pode estacionar mais distante, ele não pode estacionar em outro lugar, tem que deixar o carrinho dele lá na frente numa vaga que não é dele. Aí eu, bicho, eu falei, irmão, vaga deficiente. Aí ele fez graça, fingiu que estava mancando e foi como se eu não tivesse falado nada. Então o aluno vê aquilo, como é que a gente quer exigir do jovem que ele tenha responsabilidade? Como é que a gente quer exigir do jovem que ele não aglomere, que ele tome cuidado na pandemia, se a gente não está dando um exemplo muitas vezes? Tá? Algumas pessoas, até legal isso, acho muito bacana, algumas pessoas estão pedindo aqui orações, no final a gente faz uma oração e cada um individualmente conecta com esse irmão que está precisando de oração, porque são muitas as pessoas precisando de oração, muitas, né? Eu tenho amigos também que estão sofrendo com essa doença terrível, né? E quando eu falo isso, não estou querendo colocar medo, eu quero colocar respeito
por ela, tem que ter respeito, cuidado, não medo, tá? Então é isso, então a gente está deixando de ser exemplo para os nossos jovens, isso é muito perigoso, porque senão nós não vamos sair daqui, desse planeta de provas e expiações, e chegar a um planeta de regeneração, para quem é da doutrina, né? Para quem não é da doutrina, seria o paraíso, né? Um mundo melhor, tá? E aí, caiu a conexão? Aqui, eu acho que foi só aí, viu, Daniela? Porque aqui pra mim continua ok e o pessoal continua conversando comigo, tá bom? Olha só. E aí ele continua. Andréia, que bacana. Amém, a nós todos. E aí ele continua aqui, ó. Agora a gente tem que entender o que é perdão na sua forma mais simples pra gente conseguir vivenciar e principalmente nos policiarmos nesse sentido. Então assim, ó. Se nos labores da vida, no dia a dia, né, que ele quer dizer, um companheiro nos parece insuportável, gente, quantas vezes por dia você aponta pra alguém e fala assim, cara, que cara chato, que pessoa chata, eu não tô suportando, olha lá, olha o que ela fala, olha aí, você é uma pessoa insuportável. Cuidado, é possível que também algumas vezes nós sejamos assim. Alguém falou, né? Quando você aponta um dedo para alguém, são 3 apontando para você. Se a gente não tiver atenção, a gente cai até no ridículo. Porque quem está de fora às vezes está vendo. Mas como assim? Você está falando que ela é invejosa, mas isso é inveja. Você está falando que ela é insuportável, de chata, mas você é inconveniente. E aí? Então vamos lá. Primeira coisa, perdão é o quê? Compreensão. Se eu compreendo que eu também posso falhar, é mais fácil de perdoar. Perdoai como gostaria de ser perdoado. Às vezes a gente reza o Pai Nosso 200 vezes e não reflete sobre uma frase do que a gente está falando. Sem reflexão, sem exercício, é igual escola, não tem tarefa para casa. Hoje eu vou deixar umas tarefas para casa aqui. Eu gosto disso. Né? Eu gosto de deixar exercício, porque eu preciso. Eu preciso. Né? Então perdão é compreensão. Aí em outra parte Jesus fala assim, ó. Temos que perdoar os adversários, trabalhar bem, pelo bem de nossos inimigos, auxiliar os que zombam de nossa fé. E tem uma coisa interessante, se você fica discutindo, é isso aí, Ângela, se você fica discutindo religião com os outros, tentando mostrar que o espiritismo está certo e o protestantismo está errado, e o catolicismo está errado, porque a igreja foi ruim em tantas épocas, eu estou vendo espírita pior. Às vezes porque o espírita estudou ali mesmo, né? E aí ele se torna o mais chato do planeta Terra. E pouca gente se dá conta disso, né? Se você está discutindo religião com alguém é porque você não está seguro da sua. É forte isso. Se você tem que ficar justificando é porque você não está seguro dela. Então pensa sobre isso, tá? Muito cuidado. O perdão não exclui a necessidade de vigilância. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Não, eu só perdoei quando eu esqueci. Cuidado, é orar e vigiar. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Já pensou nisso? Que quando você perdoa, você está se desligando daquela energia? Nós vamos discutir mais sobre isso. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Porque ninguém pode ir a Deus sem se conciliar com o seu adversário. Isso é não negligenciar, diz perfeito. Nós vamos conversar mais sobre isso. E aí eu sempre me pergunto, desde que eu, sei lá, comecei a estar palestrando, enfim, eu sempre me pergunto por que ainda a gente cai. Não é? Às vezes a gente lê muito, estuda muito, tá lá trabalhando no centro espírita e faz trabalho e realmente está dedicado. E nós temos boa vontade, a gente quer realmente crescer. Mas a gente cai de novo. A hora que a gente vê, a gente tá batendo boca, aquela energia ruim, você tá brigando com seu marido, sua esposa, namorado, mãe, pai. E quem é mais atento depois chega e fala, meu Deus, como é que eu caí nessa de novo? Ou por que eu tô tendo raiva ainda no trânsito? Ou por que eu tô... Enfim,
essas pequenas e grandes quedas às vezes. Por que eu confiei de novo? Ele já me enganou tantas vezes, né? E eu gosto muito de ler sempre o prefácio dos livros. Não pulo o prefácio, não. Se você é daqueles que já vai, não, vou ler aqui a história já, primeiro capítulo, não pula o prefácio. Humberto de Campos, na Boa Nova, ele traz pra gente que ele, quando desencarnou e começou a escrever para nós, ele se coloca como um espírito instruído. Ele é instruído. Ele conhece. Ele estudou. Ele está escrevendo. E ele almeja, ele quer ser um espírito evangelizado. Meu Deus. Quando eu li isso, né, na verdade eu reli isso essa semana para trocar ideia com vocês, eu fiquei assim maravilhado. Ele não é evangelizado, ele é instruído. Então a gente vai ser evangelizado quando a gente viver o evangelho. Vivenciar o evangelho. Né? Sermos exemplos. Desde as pequenas até as grandes coisas. Então por que a gente ainda cai? Porque a gente está muito acostumado com a lama. Mas ali na lama nós damos conta. Porque nós somos muito imediatistas. Então, às vezes a gente tá ali com a lama até a cabeça, aí você dá uma suspiradinha lá em cima e já se dá por satisfeito, já tem aquela felicidade imediata. Volta pra lama. A gente ainda não descobriu o que é viver bem, o que é viver em paz. A gente ainda gosta de chafurdar ali na lama, tá? E aí eu me lembro do Paulo, do livro Paulo e Estevão, né? Quando a Abigail, eu sempre gosto de citar isso, mas hoje eu vou citar com uma reflexão que eu fiz agora de manhã, diferente sobre isso. A Abigail traça o roteiro para Saulo, né? Porque ele caiu de novo e ele está querendo crescer, ele tem boa vontade, ele quer modificar. E ele fala, o que eu faço? Aí, vamos lembrar? Para quem conhece, para quem não conhece, olha aí, ó. Roteiro de vida. Ama, trabalha, espera e perdoa. Tá? Então, ama. Quando ele fala ama, lembramos de Jesus que resumiu todos os mandamentos em 2, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Aí você fala, não, é difícil amar o próximo, né? Eu me amo demais. Não, você não se ama. A gente não se ama. Porque toda vez que a gente negligencia a nossa saúde, né? A gente come mal, a gente entra numa libação alcoólica às vezes, ou então no trânsito você acelera mais do que devia, ou faz alguma coisa errada no trânsito, você está se colocando em risco. É o que a psicanálise chama de pulsão de morte, né? Nosso inconsciente está buscando a morte, talvez porque é a única certeza que tem. É um suicídio inconsciente, involuntário, às vezes até consciente, né? Então a gente tem que aprender a se amar, a se cuidar primeiro, para amar o próximo. Trabalha. O que é o trabalho? Então primeiro eu tenho que aprender a amar, né? Mas não quer dizer que uma coisa primeiro e a outra depois. É tudo junto ali, ó. Trabalha. O que é o trabalho? Instrução. O que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, é oração, é vigilância, é autocrítica, é observação atenta, até mesmo quando você está se divertindo num filme, num Big Brother, ou o que você gosta de fazer. E sempre coragem, porque é muito fácil cair no desânimo. Talvez seja a maior armadilha, no livro Jesus no Lar tem uma passagem muito bonita sobre isso, a maior armadilha para o bom samaritano, para o bom cristão, enfim, para aquele de boa vontade que está trabalhando, é o desânimo. Essa é uma armadilha que às vezes nos pega e aí a gente afunda e muitas vezes não sobe de novo. Fácil. Coragem, fé, persistência. Ama, trabalha. E aí eu tenho que esperar, porque tem gente que fica esperando um insight. Tem gente que fica esperando a grande virada. E isso é uma coisa que eu refleti esses dias também, né? 16 anos de análise, né? Eu estudo psicanálise, faço parte de um cartel psicanalítico e me submeti à análise por 16 anos, constantemente. Né? Agora a gente faz o que a gente chama de uma supervisão, né? E aí eu comecei a ver que não houve, tipo assim, um momento X em que o Otaviano virou a chave.
Mas quando eu olho pro Otaviano de 16 anos atrás, eu já não consigo me identificar com muitas coisas. É o que o Rossandro Klinger, no seu livro Auto Perdão, coloca para nós. A desidentificação com o passado. É quando você não se identifica mais. E às vezes até sofre por isso, porque você fica pensando assim, nossa, como é que eu fui? E aí às vezes você cai nessa vibe ruim também, de ficar se acusando, de ficar se martirizando por uma coisa que você não é mais, às vezes. Você não tem que sofrer mais por isso. Não se tem como colher uva de um espinheiro. Você era, ainda é em muitos aspectos, é um espinheiro, era um espinheiro em alguns aspectos, mudou, e tem que respeitar isso. Então espera, porque, relembrando, Jesus não é um mestre de violência. E é a tendência que o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito tem de permanecer a maior parte do tempo como ele foi. Então, por exemplo, você tinha obesidade e você perdeu muito peso em pouco tempo. Você foi dedicado, você fez exercício físico, você fez uma dieta rígida, muito rígida, chegou no corpo que você queria, na saúde que você queria. Aí perceba que muitas dessas pessoas, talvez a maioria, volta a engordar novamente. Por quê? Por vários motivos, talvez. Não foi muito violenta aquela mudança. Talvez se ela fosse gradual, né? Muita gente começa a emagrecer muito com shakes, enfim, fórmulas que você não vai ser no dia a dia para sempre daquele jeito. Até porque a boa mesa é também um lugar social, não é só nutricional, né? A gente vai reunir, a gente vai celebrar através de uma mesa. Então a gente tem que reeducar. Isso demora anos e anos e anos. Tem que ter paciência, tem que ter persistência. E tem que aprender a se perdoar. Ama, trabalha, espera e perdoa. Desculpa, esse é o roteiro para o nosso crescimento. E para isso, gente, hoje não falta suporte para a gente. Jesus, Mestre, Deus não abandona a gente, então tem auxílio, não falta. E é aquilo que você se sente melhor. Por exemplo, o reiki. Né? Para quem é reikiano, para quem ainda não é, para quem não conhece, dá uma pesquisadinha. Todos os dias de manhã eu gosto de pensar nos 5 princípios do reiki. E na oração da noite eu penso de novo. Quais são os 5 princípios do reiki para quem não conhece? Só por hoje, ou seja, a luta é diária. Né? Só por hoje não me preocuparei. Difícil, né? Só por hoje não terei raiva. Mas aí quando você se preocupa, fala, pô, olha lá, os 5 princípios. Não adianta eu ficar me preocupando. É uma ocupação precoce. O problema surge e eu tento resolver. Consegui, não consegui. Por que eu não consegui? Eu consigo? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não. Paciência. Só por hoje não terei raiva. Aí, de repente, você começa a exercitar, você fala assim, ó, tô com raiva. Vai adiantar? Ou vai piorar meu dia? Só por hoje serei gentil com todo mundo. Quantas vezes a gente está irritado com outras coisas, sai de casa irritado. Aí alguém vem com a maior das boas vontades pra gente, né? Bom dia, você nem bom dia dá direito. Opa, será que eu fui gentil com todo mundo hoje? Será que eu fiz o meu trabalho com honestidade hoje? Será que eu fui grato hoje? Então são os 5 princípios do rei que pode ajudar a gente. Tem gente que gosta do Ho'oponopono. E eu acho um exercício bacana também. Né? Exercitar todo dia, refletir sobre o sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E é interessante que eu posso usar esse Ho'oponopono, né? Eu vejo assim, pelo menos, eu posso usar para fora e para dentro. Né? Então quando eu digo, por exemplo, eu sinto muito, eu estou assumindo a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida. Ao mesmo tempo, eu sinto muito por todas as vezes que eu me critiquei, me julguei, me comparei com outras pessoas. Então eu sinto muito por ter feito mal para o outro, mas também por ter feito mal para mim mesmo. Não é? Eu acho legal esse exercício, para fora e para dentro, para fora e para dentro. Me perdoe. E aí você pede perdão a você mesmo. Eu peço perdão a mim mesmo, eu peço a Deus que me ajude a perdoar os outros, a perdoar a mim mesmo. E também peço perdão por ter aceitado menos do que eu merecia na minha vida. Quantas vezes, né? Em matéria de relacionamentos, os mais diversos, seja eles quais forem, né? A gente tem que aprender a se perdoar por ter aceitado menos no trabalho, enfim, na vida.
Sou grato. Gratidão é ela... Mas de coração mesmo, né? Sou grato por um aprendizado duro, às vezes. Sou grato. Tem tantas... Quando ele fala tudo, Jesus fala tudo dai graças, às vezes a gente só fala, não, obrigado, né, por ter acontecido esse acidente comigo. Mas se fala da boca pra fora, você não reflete. Né? Enfim, eu tive responsabilidade, eu te amo, né? Só o amor talvez consiga realmente distribuir toda essa energia represada que a gente tem que dar fluxo para ela. Então, são algumas dicas para me ajudar. Né? Tem várias formas de eu chegar lá. Tem gente que vai pela psicanálise, tem gente que vai... Enfim, não dá, é para você não ver como o trabalho modifica você. Tá? E no livro, no quinto livro da série do André Luiz, No Mundo Maior, tem uma relação entre dois indivíduos obsidiando um ao outro ali, que é o Pedro e o Camilo, né? E aí a gente tira muitos ensinamentos, cara. Essas leituras são maravilhosas, sabe? Então quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, na verdade é amar a si próprio. Sabe por quê? Porque enquanto você fica nutrindo o ódio, o rancor por aquela pessoa, você não tem paz. Então esse negócio de amar os nossos inimigos aí não significa, ai meu Deus, vou ter que abrir mão da minha verdade, vou ter que abrir mão da minha... Mas você está abrindo mão da sua paz, guardando mágoa, energia ruim, para induzir às vezes aquela energia manifestar no seu corpo em matéria de doença. Tá? Então, não é isto mera virtude. Amar os vossos inimigos não é ser bonzinho, não, mera virtude não. É até, vou trazer para um outro ponto, é ser egoísta. É gostar de você, é cuidar de você. Se não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. Eu acho legal isso, porque está discutindo essa questão, né? Só a favor da ciência, né? Ciência. Tá aqui, ó, é científico. A questão do perdão é ciência. Eu acho lindo isso. Os sintomas de melhoria iniciam somente quando a gente reconhece as próprias falhas. Então o primeiro passo é reconhecer. Enquanto você continuar dando desculpa para suas falhas, não vai para frente. E nisso eu sou muito grato a um chefe que eu tive na cirurgia pediátrica. Ele era bravo demais. Acabou que era bravo. E às vezes ele implicava o residente mesmo, né? Ele sabe disso. Eu adoro esse cara hoje, a gente tem uma certa amizade, fui professor de alguns dos filhos dele, mas durante a cirurgia teve uma vez que a anestesista até parou, falou assim, cara, você tá humilhando o residente, para com isso. Mas como eu tava naquela vibe de doutrina e de psicanálise, eu falei, não, eu vou ficar calado, porque ele não aceitava, tipo assim, ele danava com você uma coisa e você se desse uma desculpa, mas, nossa senhora, não dá desculpa não, aprende. E aquilo me ensinou, de certa forma dura, a refletir mesmo, a parar de dar desculpa, sabe? Eu converso isso muito com a minha esposa também, claro, minha grande companheira, então, parar de dar desculpa. Então, raramente a gente, é porque eu fui até mecânico, a gente está justificando alguma coisa, a gente fala, poxa, às vezes até tem, às vezes você para você mesmo, mas é importante refletir sobre. Eu sou muito grato à dureza que esse chefe teve comigo, né? E ainda no mundo maior, a gente tem que pensar, né? Justiça ou vingança? Será que você está querendo justiça ou você está querendo vingança? E é engraçado, quando você lê as obras de André Luiz, você vê que os irmãos, né, que estão ali em níveis energéticos inferiores, ali, o que a gente chama de mal, é ignorância, na verdade. Sabe por quê? Eles acham que estão fazendo bem. Eles acham que estão fazendo justiça. Observa isso para quem lê esses livros do André Luiz, observa. Sempre que você vê alguém ali exercitando o mal, ou tentando obsidiando alguém, ou fazendo mal para alguém, percebam que na verdade ele fala, eu estou fazendo justiça, porque ele deixou de desacreditar na justiça divina. E aí ele faz mal primeiro para ele mesmo. Temos que fazer essa reflexão. E aí vamos um pouco para a prática agora. Aí alguém de vocês pode falar assim, Taviano, ou eu mesmo, isso aí na verdade sou eu perguntando, né? Eu sei a teoria, mas não consigo colocar em prática. Por que ainda caio tanto? Então nós discutimos um pouco por isso, né? Porque a gente está acostumado com a lama. Então, sintonia.
você ainda está sintonizando frequências baixas. É igual a televisão. Você assiste o que você quer. Aí você fala assim, eu não aguento tanta notícia ruim, é só assassinato. Uai, quem ligou a televisão e pôs lá foi você, irmão. Que conversa é essa? Já jogou a responsabilidade no mundo. Já jogou a justificativa pra lá. Ah, eu assisti uma notícia hoje, me deixou tão pra baixo. Mas quantas vezes você fica massacrando aquilo, né? Então, sintonia. Tem uma coisa que é muito perigosa, que é a falsa segurança, porque... a falsa segurança, porque a gente se sente seguro onde a gente conhece. Então, quantas vezes pessoas passam uma vida inteira só guardando dinheiro para falar assim, não, mas quando eu te... não significa que eu não tenho que ser previdente, hein? Opa lá, tem que ser previdente, guardar a graninha ali, né? Agora é Globo Lixo, né? O tal emissora lixo, pelo amor de Deus. Pessoal pedindo para a imprensa, como qualquer entidade, tem falhas e a gente tem que vigiar essas falhas. Agora, a partir do momento que você quer o fechamento daquela emissora, por quê? Tem coisa bem feita ali também, como em qualquer outra. Agora, a verdade, a história sempre depende de quem conta, e você só está escutando a história que você quer ouvir. Você não está ouvindo o outro lado. Você tem que ser crítico de você mesmo e daquilo que você recebe, né? Então a gente tem uma falsa segurança às vezes. Quantas pessoas que tinham todo o dinheiro do mundo não sobreviveram à doença? É claro, né? Se tiver condição é melhor, né? Tá num grande hospital, você tem condição e tudo, mas eu tô querendo dizer que a segurança às vezes é falsa. Então eu tenho que cuidar da saúde antes, né? A saúde preventiva. A medicina chinesa, né, fala muito sobre isso. O ocidental está ali para resolver depois que a doença foi instalada. O oriental já prega muito essa prevenção. E aquela coisa, né, terceiro ponto, a gente ainda espera uma gratificação muito imediata por causa da nossa vaidade e do nosso orgulho, né? E é engraçado que essas pessoas que criticam a emissora X ou Y, vocês não param de assistir aquela emissora, né? É até engraçado, porque sabe tudo que tá rolando lá. Eita, galera, vamos começar a pensar e observar e a criticar nós mesmos primeiro, né? Bom, aí outra questão muito difícil que eu me questiono. Como que eu posso esquecer uma ofensa? E aí? Como que eu esqueço uma ofensa? Difícil, né? Vaidoso, tá vendo? É vaidoso, orgulhoso, egoísta, eu sou imediatista. E aí, no livro Obreiros da Vida Eterna, desculpa, no Mundo Maior também, vem uma coisa muito bacana. Calderaro, se eu não me engano, o mentor, ele fala assim, André, dá uma olhada. Aquilo que você chama de loucura, na verdade, aquilo que você chama de perversidade, na verdade, é loucura. É doença da alma. Aquilo que você chama de revolta é ignorância. Aquilo que você vê a pessoa desesperada é doença, é enfermidade. Vale a pena a reflexão, hein, turma? Vale a pena a reflexão. Perversidade é loucura, revolta é ignorância, desespero é enfermidade, né? Uma coisa que é muito importante, né? Eu falo isso muito para meus alunos, né? Tanto alunos universitários como pré-vestibulandos, eu falo muito isso. A gente precisa descobrir o prazer em aprender. Porque quando a gente descobre o prazer em aprender, isso facilita não só o aprendizado, mas a introjeção desses ensinamentos. Eu chamo de introjeção quando a gente começa justamente a viver aquilo que a gente aprendeu. A gente sai das palavras para as atitudes. Então como é que a gente pode praticar um pouco o perdão? Olha só, esquecer a falta é compreender. Tentar compreender que aquele outro tem falhas como eu tenho. E que eu gostaria de ser perdoado também pelas minhas falhas. Amar o inimigo, se você já consegue não falar mal dele, já é um começo, gente. Tá vendo? Não tá tão difícil. Já facilitou um pouco. Porque esse negócio de amar o inimigo é difícil demais da conta, né? Como a gente diz aqui no Goiás. É difícil demais. Mas se você não falar mal dele, ok, já é uma evolução. Vamos fazer esse exercício então? Opa, desculpa. Se eu conseguir não falar mal, já tô indo pra frente. Aí você vai dar um passo a mais. Eu consigo orar por ele?
vou tentar. Mas você tenta um dia, tenta outro, tenta outro. A hora que você vê, desapegou. Né? E o terceiro exercício para amar o inimigo é buscar as qualidades dele. É mais difícil esse, né? Porque você quer ver só ele se estrepando. No fundo é isso. Tem que assumir. Eu queria que caísse. Não vem com essa de good vibes, não, porque nós somos ser humano e a gente tem falha, sim. Para crescer a gente tem que enxergar. E quando eu vi a humildade do Chico Xavier, eu fico impressionado, porque às vezes parecia, para quem é de fora, para quem não conhece o Chico, achava até que ele era falso, né? Um cara iluminado daquele falar que era um cara falho, mas é porque realmente quanto mais você se ilumina, mais luz você lança sobre as trevas, mais você vai enxergar seus problemas. Então às vezes quando você fala assim, mas eu não estou evoluindo nada, eu não estou crescendo nada, às vezes você deu um passo enorme. Aí, ó, a Vanira aqui. Que qualidade, né? Não, Vanir, tem que saber ver as qualidades também. Eu sei que, às vezes, né, eu acho bom, entrevista de emprego, né? Cite 2 qualidades suas aí. Ah, eu sou muito perfeccionista, né? Você já pega uma qualidade, você já pega não, cita um defeito seu, eu sou muito perfeccionista, eu sofro demais, né? Mas na verdade aquilo é uma qualidade, enfim. Mas enfim, então... Vamos de novo, ó, prática do perdão, vamos praticar. Exercício para casa. Primeira coisa, compreender. Depois, é tentar não falar mal do inimigo. Depois, é orar pelo inimigo. E por fim, tentar buscar as qualidades do inimigo. Ok? Porque ele é o maior espelho seu, nosso. Bacana. Então, resumindo, perdão é compreensão. Perdão é alívio, é ciência. Você está fazendo isso por você. Não é pelo outro, não. Madre Teresa, né? Chico Xavier. Essas pessoas que já alcançaram a iluminação enorme, né? É difícil demais. Mas é alívio. Você está fazendo bem para você. É libertação. Agora, é sempre bom lembrar. O que não é perdão? Grande exemplo, né, mano? Então, o que não é perdão? Eu acho isso agora muito importante também, hein? Perdão não é esquecer. Às vezes você não vai conseguir esquecer. Mas só de não ficar chafrundando ali nessa lama, você já conseguiu evoluir, só de conseguir ser alívio. Não é perdão, não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Papai e mamãe, hein? Muito cuidado! A gente que trabalha com adolescente, eu vejo isso demais. É o tal do passapano. Você não está ajudando seu filho, você está atrapalhando e sendo cúmplice. Né? Perdão não é permitir o erro. Perdão não é esperar pedir de perdão. Você fala assim, ah não, mas ele não vai pedir desculpa para mim. O perdão é aqui, ó. É você perdoar para você se libertar dele. Eu não quero ficar com aquela energia para mim. Então não é esperar o pedido de perdão. Ok? Ah, ele não vai falar comigo. É aqui que sai o perdão. Perdão não é parar de sentir dor. Tem muita gente que fala assim, você só perdoou realmente quando você parar de sentir dor. Sim, eu acredito que o perdão na sua maior pureza, né? Tudo bem, mas o que nós damos conta ainda não fica se cobrando, não. Às vezes vai lembrar, vai sentir dor, mas com esses exercícios que a gente resumiu aqui, que na verdade eu fiz esse resumo para mim e estou compartilhando com vocês, para quem achar que tá legal, é isso, né? São aqueles exercícios, uma hora a dor passa, mas não precisa ficar esperando isso, né? Nesse nível de evolução que a gente está. Perdão não é negligenciar a justiça. Ok? Não é prescindir da justiça. Perdão também não é confiar. Aquela pessoa te sacaneia toda vez e você continua confiando. Não, o problema é seu. Para. O problema é seu. Ah, isso é duro, mas o problema é seu. Para. Não dá pra confiar. É da natureza dele. Né? Eu gosto muito de filme de super-herói, né? Deu pra ver até aqui. E eu gosto do Thor, né? Porque ele é baseado na mitologia nórdica. E eu sempre gostei de mitologia, eu tenho livros de mitologia já. E o irmão do Thor é um irmão adotivo que é o Loki. E o Loki é o deus da trapaça, pensa. Tá
tá na natureza do Loki sacanear. Ele é o deus disso. Será que ele vai mudar? Né? Então, vários filmes, o Loki sacaneia o irmão, o Thor sacaneia o irmão, o Thor, e o Thor vai lá e salva ele de novo. Salva. Aí no último filme o Thor falou, não, é a sua natureza, irmão, você tá ficando muito previsível. Ah, perdão. E perdão não é nem sempre é reconciliação. E nunca é demais lembrar que perdão é um processo. Não espere somente falar eu perdoo ou pedir perdão e que está tudo resolvido. Não é da boca para fora, é um processo íntimo. E o objetivo do perdão é libertar-se. Meus irmãos, eu coloquei aqui uma musiquinha, coloquei uma tela bacana aqui. Vou só abaixar um pouquinho. Enfim, espero que tenhamos tido proveito nessa manhã de sábado. Deixa eu só, não está funcionando aqui. Aqui, ficou alto. Eu quero convidar vocês a fazer uma oração final nesse sábado de carnaval, num momento delicado pelo qual nós estamos passando, né? O mundo inteiro está passando essa pandemia. Eu não sou de glamourizar isso, né? De forma alguma. É uma tragédia, mas a gente tem que tirar o proveito possível disso tudo, tá? Então eu convido todos vocês a, novamente, obrigado por todos que estiveram aqui com a gente no nosso lar, né, compartilhando o nosso templo. Eu queria convidá-los então a fechar mais uma vez os olhos. Agradecer ao Pai Celestial, a Deus, aos nossos anjos da guarda, nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que são colocados em nossa vida para crescer com a gente, nos auxiliar. Cada um de vocês aí em casa, traz para essa oração a pessoa que está precisando de oração. Que Deus possa trazer o conforto que elas precisam, o esclarecimento que elas precisam, a paz que elas precisam. Às vezes o que nós precisamos apenas é um minuto de lucidez para enxergar o caminho que devemos seguir. Que essa paz possa permanecer no nosso coração e que possamos aprender a cultivar essa paz, assumir a nossa responsabilidade no processo da dor, assumir nossa responsabilidade no processo da cura. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Tenha um carnaval com cuidado, com responsabilidade, mas cultivando a alegria, a paz e Jesus nos nossos corações e no dia a dia. Um grande beijo para todos vocês.